fica parecendo muito um visual de videogame, mas que não agride, né? Que não causa estranheza às pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de estética. Eu gostei bastante. Aqui é a Sam, e agora vamos encarar as feras. No dia 5 de fevereiro de 2021, estreou o filme A Nova Ordem Espacial na Netflix. Que, no caso, o título original seria Space Sweepers, que seria algo como garis do espaço. Eles trabalham por sua conta e risco, se eles conseguem dinheiro, beleza, se eles não conseguem, dane-se. E aí, essas pessoas, né, vivendo nessas condições, no futuro, no espaço, vivem essa aventura que seria o equivalente aos 3 solteirões e um bebê, porque, né, eu sou uma pessoa dos anos 80, é essa a minha referência, mas com aqueles toques de Monstros S.A., de todo mundo se encantando com a fofura, né, da criança que eles encontram, enfim. E ao que parece, é a primeira space opera sul-coreana a ser aclamada. Esse filme fez um relativo sucesso, não sei dizer exatamente o quanto sucesso fez, mas eu sei que na semana de estreia, pelo menos aqui no Brasil, ficou no top 10 da Netflix. E como parecia um filme muito divertido, muito leve, né, muito descontraído, eu falei, vamos passar aí uma tarde de domingo assistindo um filme estilo Sessão da Tarde para se divertir. Mas acontece que, embora o filme seja tudo isso mesmo, seja um filme descontraído, um filme divertido, um filme super colorido, que explora alguns conceitos visuais bem interessantes, eu gosto da forma como eles utilizam a paleta de cores no espaço, né, para ter esse contraste entre cores vibrantes com o tom escuro, né, do vácuo. E também detalhes como, por exemplo, as expressões faciais no robô, né, como eles utilizam essa liberdade de expressão literalmente, assim, para ficar colocando, desenhando, sabe, carinhas e emojis na cabeça do robô, enquanto as coisas acontecem para expressar as emoções. E eu acho que fica muito interessante. Fica parecendo muito um visual de videogame, mas que não agride, né, que não causa estranheza às pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de estética. Apesar de ser um filme bem engraçado, bem divertido, com bastante ação, e eu achei super bem dirigido também, eu tenho a sensação que no próximo Guardiões da Galáxia, o James Gunn vai utilizar referências desse filme, porque tem muitas coisas interessantes aí, né, para se aproveitar. Eu também notei alguns aspectos do roteiro, né, alguns aspectos da história, da trama, que eu gostaria de comentar um pouco hoje. Este vídeo é para quem já assistiu o filme, porque vai conter spoilers, então se você ainda não viu o filme, pare por aí, assista primeiro e depois volta aqui. Então vamos em frente. A primeira coisa, assim, da história é abordar essa questão de, não exatamente de aquecimento global, mas de desastre ambiental, sobre esgotar todos os recursos do planeta e aí precisar se mudar para um outro planeta para que a humanidade possa continuar existindo. E dentro dessa situação, né, quando ocorre esse desastre ambiental em que o planeta está praticamente inabitável, mostra como as pessoas ricas, elas acabam não sendo afetadas. Elas simplesmente vão para um outro lugar melhor. Elas sempre vão para um lugar melhor e vão deixar a maioria das pessoas com menos condições, com menos recursos para trás, se ferrando, né? Eu acho que isso é uma crítica que o filme faz sem esfregar na sua cara, que é uma crítica, mas ela tá lá. Ela não precisa falar, não precisa explicar. Já tá ali mostrando que, olha, deu tudo errado, não tem mais condições de habitar o planeta com um mínimo de qualidade de vida. Quem tem grana sai fora e o resto fica aqui e que se dane, né? E tem até o personagem de um repórter que menciona que 95% da humanidade está passando por uma crise humanitária sem proporções. E bem, né? De certa forma, nós merecemos isso como sociedade, não é? A gente vota por isso, a gente escolhe isso. Tem gente que levanta a bandeira anti-ambientalista. Então, quando chegar lá no futuro, lá na frente, nem vai demorar tantas décadas assim,
e estivemos, tipo, vivendo uma crise, e 95% da humanidade estiver vivendo uma crise humanitária, que fique bem claro, nós construímos isso juntos enquanto sociedade. Mas as coisas são tão simples assim, quanto preto no branco, bom ou mal, somos realmente todos tão culpados assim? E aí vem um segundo ponto do filme que eu acho que ele demonstra super bem, que é a forma como as pessoas em necessidade são manipuladas por quem tem poder e quem pode manipular. Porque você tem esse mesmo personagem do repórter, que ele tem a oportunidade de tirar a família dele dessa situação precária e levar todo mundo para uma vida melhor, para viver entre os ricos. Mas para isso ele tem que fazer uma coisa horrível. E aí quando ele faz essa coisa horrível, o vilão vira para ele e falou: tá vendo como você é uma pessoa horrível? Tá vendo como eu sei escolher bem as pessoas, quem é bom e quem é mal, quem são as melhores pessoas e quem são as piores pessoas? Porque você acabou de demonstrar que você é uma pessoa horrível. Só que olha só, o vilão não dá alternativa pro cara. Ele pega alguém que tá numa situação precária, que tá desesperado, e dá pra ele a oportunidade of a lifetime, a oportunidade de uma vida. Isso gera um dilema moral terrível. Esse cara, né, esse repórter que passou por isso e fez uma coisa horrível para tentar ter um resultado bom, um resultado melhor, imagina como não fica o emocional dessa pessoa, porque ele sabe que ele fez uma coisa horrível. Mas ele ficou encurralado, ele não teve opção. E muitas pessoas vivem nessa situação. Mas eu acho que é sempre necessário parar para pensar a respeito das condições em que as pessoas estão vivendo e o quanto isso está pressionando elas numa determinada direção e pode ser uma direção destrutiva. Porque é muito fácil você ter um país desenvolvido com índices de IDH super elevados e níveis de violência lá embaixo e achar que isso acontece porque as pessoas lá nasceram boas. E aqui as pessoas simplesmente brotam de dentro de uma comunidade já fazendo maldade, né? O ambiente que elas não estão pressionando elas numa direção. E um outro ponto que também constrói a personalidade do vilão é a ideia de hegemonia, que seria o quê? Essa ideia de achar que existe um tipo de pessoa melhor do que outro. Então, por exemplo, uma questão de hegemonia bem comum que a gente vive, por exemplo, de acreditar que pessoas caucasianas têm uma superioridade em relação ao resto. E quando eu digo ao resto, eu também sou esse resto, né? Caso você não tenha notado, eu não sou caucasiana, meus olhos não são azuis, meu cabelo não é loiro, minha pele não é branca como leite, então eu também entro nesse resto. Mas eu não vou entrar nos detalhes de colorismo e passabilidade aqui. Eu acho que o que interessa saber aqui é refletir e entender a respeito do que é você acreditar que um determinado tipo de pessoa é superior a outro determinado tipo de pessoa. E aí o vilão, né, toda a motivação do vilão, o que constrói a maldade dele e o que faz ele cometer os atos horríveis que ele comete, né, porque basicamente ele vai cometer um genocídio contra as pessoas pobres do planeta, é por acreditar que existe uma supremacia rica. Que as pessoas que são ricas, elas não são boas porque são ricas. Elas são ricas porque elas são boas. Então elas já nascem com uma superioridade intrínseca e que isso faz com que elas sejam superiores em todos os aspectos, tendo dinheiro ou não. E aí é essa manipulação que ele faz em cima do repórter que ele usa para provar o argumento dele. E é baseado nessa ideia de hegemônica, né, de superioridade de um grupo em detrimento do outro, que ele tenta, né, cometer um ato de genocídio contra as pessoas, contra a humanidade. Porque não é um grupo que define o quanto você é bom ou mal. Você simplesmente é um ser humano e você tem direitos humanos, né? Isso precisa ser respeitado. E o vilão desrespeita isso e é o que faz ele ser o malvado da história. E um outro ponto que eu acho bem interessante que o filme ilustra é a questão de que se você é da classe média, você está mais próximo do morador de rua do que de uma pessoa milionária. O filme ilustra isso da seguinte forma: você tem o protagonista que era uma pessoa de classe média, né? Porque ele tinha um emprego, então ele vivia num relativo conforto,
e tinha acesso a uma série de coisas e tinha toda uma qualidade de vida. E até o dia que ele perde esse emprego. No que ele perde esse emprego, ele desce a ladeira muito rápido. Tanto é que a tradução, né, do título do filme não seria a nova ordem espacial, seria algo mais próximo dos garis do espaço, né, os faxineiros do espaço. O cara tem de que recorrer a subemprego sem nenhuma garantia de nada. Ele só tem conta e imposto e dívida, e o dinheiro que ele ganha nunca é suficiente para pagar tudo que ele precisa pagar. O cara mal tem sapato para calçar, tem que ficar catando as coisas no lixo. Tem gente que vai trabalhar uma vida inteira e nunca vai subir a ponto de chegar perto de um milionário. Mas se essa mesma pessoa perde a viabilidade de trabalho que ela tem, ela vai descer muito mais rápido. A gente está muito mais próximo do morador de rua do que de um milionário. E com um detalhe, né? Com uma sutileza aí, no momento em que ele perdeu a capacidade de ser uma ferramenta de violência e agressão para impor o poder dos outros, ele não serve para mais nada, ele passa a ser um inútil e é descartado como lixo que ele tem que recolher depois. E aí, com uma sociedade organizada dessa forma, né, onde o genocida é quem manda no pedaço, os ambientalistas que buscam resgatar a capacidade do planeta, né, de voltar a ser um planeta produtivo, um planeta para abrigar a humanidade com uma certa qualidade de vida, passam a ser os terroristas da história, né? Passam a ser os bandidos. Então, isso é um outro detalhe que eu acho bem interessante, que esse filme ilustra, a forma como a ideia de quem é mocinho e quem é bandido não é baseado no caráter nem na bondade das pessoas, mas sim em quem manda e o quanto quem manda manipula as informações que chegam até a maior parte da população. E por fim, a nossa faixa bônus. Eu acho bem interessante a forma como os asiáticos estão trabalhando a questão da ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero nas suas obras. Porque o robô, eu assisti alguns outros vídeos falando sobre esse filme, né? E eu vejo as pessoas... aliás, antes de assistir o filme, eu vi alguns vídeos comentando, falando que o robô seria um tipo de um Pinóquio, né? Com um complexo de Pinóquio, querendo se tornar um ser humano. E aí, tá bom, eu fui ver o filme e logo que eu conheci o personagem do robô, isso fica bem claro, né? Que ele quer ser um ser humano. Mas muito rapidamente eu comecei a olhar e falei, peraí, eu acho que a questão desse robô não é bem assim uma questão de ser Pinóquio, né? Ele quer ser gente, mas a busca dele por ser gente envolve um gênero muito específico. E a sensação que eu tive ao longo do filme, e que foi confirmada quando eu cheguei até o final, é que o robô é uma metáfora da transexualidade. E eu acho a forma assim... como a história, o roteiro trabalhou isso com muito tato, sabe? A forma como criou a personalidade do robô e construiu esse personagem de forma que você consegue perceber essas características nele sem ser estereotipado, sem ser de uma forma assim caricata. Como consegue criar um personagem interessante, um personagem complexo e que está lidando com essa questão de você transicionar quem você é, né? Transicionar a sua aparência, a essência dele continua lá, a personalidade dele, o bom humor, tudo dele tá lá. A única coisa que ele precisa mudar, que ele quer transformar, é a aparência. Ele quer se parecer com a pessoa que ele sente que ele é. Gente, tão, sei lá, eu nem sei o que dizer assim, é tão simples, sabe? Feito de uma forma tão... de uma forma tão respeitosa. E pra mim, pelo menos quando assisti, funcionou tão bem. Eu realmente gostaria muito de saber assim, a opinião das pessoas do Vale. Pra você que não sabe, né, se você é ou não do Vale. Se você não sabe o que é ser do Vale, você não é do Vale. Mas eu queria saber a opinião dessas pessoas a respeito dessa percepção que tiveram assistindo esse filme. Eu fico muito curiosa sobre isso.
E se você tem qualquer outro comentário a respeito desses aspectos do filme que eu comentei aqui, pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, me dá um joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!